A vitória de um gigante como o Vasco da Gama em cima do Coritiba nessa última quinta-feira causa, é claro, um despertar na imprensa esportiva. Parte da imprensa se encanta, a outra parte fica até mesmo chateada com o grande desempenho do elenco cruzmaltino e a virada que o Vasco está dando dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas além desse despertar na imprensa esportiva, esse despertar também acontece ao redor do mundo. O futebol mundial hoje olha para o Vasco da Gama, olha para os atletas do Vasco da Gama e alguns já começam a fazer fortes movimentações no mercado do futebol europeu. Além de Marlon Gomes, que já é uma figurinha repetida nas janelas de transferências pelo grande destaque que ele sempre teve, tanto na seleção quanto no Vasco da Gama. Dois nomes hoje despertam a Europa. O lateral esquerdo, Lucas Piton, e o ponta, Gabriel Peck. Dois nomes que, olha, torcedor, dificilmente o Vasco conseguirá segurá-los nessa próxima temporada. E a gente vai falar sobre isso, pois Roma e Lyon, dois clubes, um da França e outro da Itália, vão com tudo para cima desses dois ativos. Além dessas, muitas outras informações neste Fala Gigante, movimentado, quente e cheio de novidades para você, torcedor cruzmaltino. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Como a gente vem falando com vocês nos nossos últimos vídeos, a sua inscrição é completamente essencial para o nosso crescimento. Você tem como aí peça-chave, né, para a divulgação do nosso conteúdo, a inscrição no nosso canal. Se você não se inscrever no nosso canal, o nosso canal não cresce. Então, se você curte o nosso conteúdo, já vem aqui frequentemente assistir ao nosso vídeo, não sai daqui sem deixar a sua inscrição. Além disso, é claro, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação desse vídeo. E ative também o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, antes de entrarmos no assunto sobre imprensa esportiva, sobre Piton, sobre Gabriel Peck, falar aqui sobre eleições do Vasco da Gama. Porque o torcedor vascaíno, a cada dia que passa, movimenta-se ainda mais de bastidores se tratando desse processo eleitoral que estará dando um passo maior, definindo o próximo presidente do Vasco da Gama no mês de novembro. Ainda falta um tempinho para isso, mas a cada dia que passa as coisas começam a esquentar. E ontem houve alguns posicionamentos que demonstram que de fato está esquentando o torcedor. Luiz Roberto Levenciano, através de suas redes sociais, confirmou o apoio de algumas torcidas organizadas à sua candidatura. Dentre essas torcidas, os dinossauros da Força Jovem e também da TOV. Além disso, também fica nítido que a gente pode ver na imagem o presidente da Ira Jovem, que não o próprio Levenciano confirmou esse apoio, mas estava presente ali na reunião com o candidato à presidência do Vasco, Luiz Roberto Levenciano. Ele que vem muito forte, conta aí com forte apoio popular para esse próximo período eleitoral. Tô de olho, vamos... Eu não sei se eu irei demonstrar apoio certamente a um candidato, mas eu quero sim ter um contato maior com todos os candidatos do Vasco da Gama. É importante a gente passar para vocês o melhor para o nosso clube. E olha, visando os próximos anos, mesmo que você ache que a parte presidencial da associação não influencia no futebol, eu já adianto, influencia e muito. É super importante ter alguém na associação que caminhe da mesma maneira que a SAF irá caminhar nesses próximos anos. Além disso também, hoje a Vasco Med, que é uma patrocinadora, uma parceira aí do Vasco da Gama, da SAF do Vasco, ela decidiu também apoiar o candidato não Levem, mas Júlio Brandt. A Vasco Med irá apoiar o Júlio Brandt nessas próximas eleições e passou inclusive a integrar aí a chapa Um Só Vasco do próprio Júlio. Então começa a esquentar, começa a pegar fogo, em breve aí as coisas irão com certeza aumentar ainda mais se tratando desse processo eleitoral do Gigante da Colina. E você, torcedor, tá de qual lado dessa história?
Quem você apoiaria? Leve, Júlio, Pedrinho? Coloca aí a sua opinião nos comentários. E falando em Pedrinho, né, o próprio Pedrinho esteve na quinta-feira em São Januário, naquela goleada histórica contra o Coritiba, 5-1. O Vasco que nunca na história, né, de pontos corridos do Campeonato Brasileiro havia em 2 partidas feito 9 gols seguidos e conseguiu. Venceu o Fluminense por 4-2 e venceu o Coritiba por 5-1. 2 goleadas seguidas. O torcedor está com a garganta cansada de tanto gritar gol. E nessa goleada houve um momento muito engraçado, pois um canal do Coritiba de transmissão, a Rádio Coxa, ela, após um gol marcado pelo Coritiba, aos 34 minutos do segundo tempo, o narrador e o comentarista começaram a falar, principalmente o comentarista, o Vasco não podia estar, o Coritiba não podia estar perdendo para esse time fraco do Vasco. Ele começa a detonar o time do Vasco, falar mal do time do Vasco, falar que o Coritiba tinha que ter marcado 2, 3 gols para tirar um pouco do saldo. E aí logo em seguida sabe o que acontece? Mais um gol do Vasco e deixa o comentarista do Coritiba com a cara no chão. Se liga aí no que aconteceu, porque foi um momento muito inusitado, muito engraçado e representa muito bem como foi essa quinta-feira em São Januário. 4-0, né? Que é muito forte pelo que o Vasco até produziu. Não acho que o Vasco tenha feito tanto para estar ganhando o Coritiba de 4-0. E o Coritiba agora que espero que dê uma pressãozinha e consiga fazer mais 1, 2 gols aí, que seria importante, né, para os jogos finais do campeonato, porque essa derrota com certeza está doendo muito nos torcedores, porque em mim aqui eu realmente estou muito sentido de ver o Coritiba levar 4 gols dessa equipe fraca do Vasco. É isso aí, Ademir, olha o Vasco, atenção, bola solta, Leandro fechou pro gol, Peck! Gol do Vasco, tá lá dentro, Peck, o Coritiba nem deu tempo de segurar o gol e tomou o 5º. E aí, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, de fato muito engraçado, muito inusitado esse momento na última quinta-feira. Tentam bater no Vasco, tentam desmerecer o Vasco, tentam diminuir o Vasco, mas a gente gosta que seja assim mesmo. Quanto mais batem na gente, mais o torcedor vascaíno se fortifica, se fortalece e o Vasco cresce. Mas olha, torcedor, o Vasco tá crescendo, isso é fato. Porém é importante ficar de olho. Ficar de olho porque quem tá de olho no Vasco são os clubes lá de fora. E como a gente falou no início do vídeo, 2 clubes do futebol europeu mapeiam os atletas do Gigante da Colina. Sobre o Lucas Piton, que é um dos grandes jogadores desse atual elenco, um dos atletas mais regulares, acredito eu, não estou com números em mãos aqui nesse momento, mas um dos atletas que mais entraram em campo com a camisa do Vasco nessa temporada, Piton, Léo Jardim e Léo Pelé, foram atletas que em nenhum momento perderam a vaga no time titular. O sistema ofensivo mudou todo com a chegada dos reforços. A posição de primeiro volante nunca foi uma posição constante com relação à titularidade, sempre mudava. Era Jair, Andrei, aí virou o Zé Gabriel agora. Matheus Carvalho já foi titular da posição, nunca teve um titular. A lateral direito, o Pumita saiu, entrou o Robson, depois entrou o Gabriel Dias, porém na lateral esquerda, na zaga pelo lado esquerdo do Léo e na posição de goleiro não trocou em nenhum momento. Piton, Léo e Léo Jardim foram os titulares do Vasco desde o início da temporada, isso é regularidade. Isso chama atenção. O Piton hoje é um atleta que chama atenção. Os números do Piton hoje chamam a atenção. O Piton esteve na pré-lista de convocados da seleção italiana nesses últimos meses para a final do campeonato que teve para a Itália. O Piton hoje é um atleta que é o líder do Campeonato Brasileiro em cruzamentos certos, 44 cruzamentos certos. É o atleta no Campeonato Brasileiro que mais acerta cruzamento. O Piton tem 44 e o segundo colocado 33. Para vocês terem a noção de como o Piton hoje é um atleta importante para o Vasco e um atleta que se destaca na posição dentro do futebol brasileiro. São 3 assistências, 37 passes decisivos, 35% de acertos no passe. E não à toa, por causa disso, clubes se interessam pela contratação de Lucas Piton. No último sábado, lá no estádio do Newton Santos, eu estava no camarote da Vral. A Vral me deu esse presentão e eu acompanhei a partida do camarote. Ao lado do meu camarote tinha o camarote do empresário Mário Bittencourt, o empresário do Pedro Raul, que veio ao Vasco nesse início de temporada. E ali eu percebi uma movimentação estranha. Não estranha com relação a algo ruim, mas pessoas diferentes. E logo após eu pude perceber que aquela movimentação se dava para os olheiros de um clube da Premier League e de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eles estavam presentes naquela partida para acompanhar exatamente o Lucas Piton. E eram olheiros sim, dava para perceber na movimentação que estavam observando os jogadores do Vasco da Gama.
estavam observando atletas do Vasco. Piton tem contrato com o Vasco até 2026, um contrato longo assinado com o Gigante da Colina. É o melhor jogador do Vasco da Gama da posição, é um dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro. E após essa informação que eu acabo de dar a vocês, a gente teve uma novidade agora na parte da tarde, que confirma que, de fato, de acordo com o portal romanista, a Roma está interessada na contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. Nesse momento, o lateral seria uma das opções analisadas pelo departamento de futebol do clube italiano para substituir o atual dono da posição, que é o Leonardo Spinazzola. Ele tem contrato somente até o final dessa temporada e está nesse momento com um futuro incerto na Roma. Lucas Piton tem cidadania italiana e isso favorece muito o atleta para uma saída aqui do Brasil. Então, o torcedor, Piton hoje é alvo do futebol italiano. Infelizmente, dificilmente o Vasco vai conseguir segurar o Piton para a próxima temporada. A gente espera que segure, que caso venda, venda por um grande valor, até porque comprou o Piton por um grande valor. O Vasco hoje não tem todos os direitos econômicos do Piton, se eu não me engano é 60 do Vasco e 40 ainda permaneceu com o Corinthians. Então, para vendê-lo, tem que ser uma venda grande para conseguir retornar o valor investido. E além do Piton, o Gabriel Peck. Gabriel Peck é um nome que vem se destacando. No início do ano ele falou que essa temporada seria a temporada dele com a camisa do Vasco da Gama e vencendo. Para vocês terem noção do tamanho da temporada de Peck, entre os anos de 2019 e 2022, o Peck no geral balançou a rede 12 vezes, uma média de 4 gols feitos por ano. 2019, 2020, 2021 e 2022, 3 vezes por ano. Entre 2019 e 2022, apenas 12 gols marcou o Gabriel Peck. Nessa temporada, o Gabriel Peck já tem os 12 gols marcados. Ou seja, torcedor vascaíno, em um ano, que ainda nem terminou, o Gabriel Peck já tem a mesma quantidade de gols que ele já havia feito em 4 anos anteriores. É uma temporada diferente para o Gabriel Peck. É uma temporada mágica para o Gabriel Peck. É uma joia, é um diamante desse elenco do Vasco de apenas 22 anos de idade. No Campeonato Brasileiro, o Gabriel Peck é o primeiro do elenco do Vasco em gols, é o primeiro em participação em gols, é o primeiro em grandes chances criadas, é o primeiro em finalizações, é o primeiro em dribles certos, é o primeiro em duelos ganhos, é o segundo em faltas sofridas e o terceiro em passes decisivos. É um atleta crucial para esse elenco do Vasco. Entrando no primeiro ou no segundo tempo, o Gabriel Peck muda o jogo, e muda muito. E olha, da mesma maneira que a gente acabou de falar sobre Piton, a Europa está de olho, a Europa está interessada em Gabriel Peck. E o clube hoje que se interessa pela contratação do jovem atacante brasileiro e vascaíno é o Lyon. Mesmo o clube de John Textor. Lyon está interessado na contratação de Gabriel Peck. O Vasco está aí esperando uma oferta já sim pelo jogador nessa próxima temporada. Luca Orejano foi contratado como um nome para substituir Gabriel Peck a longo prazo, sabendo da qualidade do Peck e da possibilidade de uma saída desse atleta nas próximas janelas de transferência. O Vasco já trouxe o Luca Orejano. O objetivo da chegada do Luca Orejano no Vasco não era para essa temporada, era para os próximos anos. Um trabalho a longo prazo, um jogador que sempre se destacou no futebol argentino, mas sabia que era necessário um período de adaptação no Brasil e, muito provavelmente, um processo longo. A expectativa do Luca Orejano não é para esse ano, mas para os próximos anos. Então, exatamente por esse motivo, trouxe o jogador. Porque sabia que o Peck iria sair e deve sair. Dificilmente o Vasco vai conseguir segurar Gabriel Peck. Um jogador que taticamente cumpre função perfeitamente. O físico muito bom, evoluiu, amadureceu fisicamente, amadureceu de cabeça. O futebol dele amadureceu. O Peck hoje joga muita bola. E o Vasco hoje aguarda uma oferta. A ideia de valores apresentados que o Vasco quer aí e está esperando é algo em torno dos 55 milhões de reais. Mas eu sinceramente gostaria que o Vasco vendesse por mais. 22 anos de idade, muito jovem, muita bola para dar. Jogador diferenciado, atacante, com números bons. Mas o Vasco aguarda sim uma oferta por esse jogador. Peck hoje é destaque, Peck hoje é um grande nome e Peck hoje é um nome que chama a atenção do futebol europeu. Principalmente do Lyon, clube francês que deve fazer investidas por esse atleta nesses próximos meses. Peck e Piton, 2 nomes do elenco que despertam a atenção, 2 nomes que vai ser difícil do Vasco segurar nessa próxima temporada. Você acha que venderia por quanto? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu acho que venderia o Piton por X, o Peck por tal. Por mim, Piton era acima dos 50 e o Peck acima dos 70, 80 milhões. Esse é o valor. O Vasco tinha que com esses dois embolsar 130 milhões de reais. Jogadores diferentes, jogadores de qualidade, jogadores que hoje ajudam o Vasco e com um elenco mais cascudo, poderiam fazer muita diferença no ano que vem. Será que vamos conseguir segurar? Fica a dúvida. A gente fica por aqui.
Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sábado. Já já estaremos de volta com Boa Noite Gigante, por volta de 8h30, 8 horas da noite. E contamos, é claro, sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.